Eu odeio quando as pessoas agem como se soubessem tudo sobre a minha vida, mesmo quando elas fazem isso com a intenção de ajudar. Para eu não correr o risco de fazer isso, vê se você se identifica com essa situação aqui. Na época da escola, você gostava de várias matérias diferentes, de química, a literatura, ou inglês, ou artes, matérias que não estavam muito relacionadas. Só que, sem nenhum motivo, alguma delas te despertava alguma curiosidade e você começava a gostar daquela matéria do nada. Uma outra coisa é que quando te faziam a pergunta do que você quer ser quando crescer, você provavelmente já deu umas 20 respostas diferentes. Já falou que queria ser professor, jogador de basquete, jogador de futebol, engenheiro, advogado, publicitário. Em cada época ou cada fase da sua vida você dava uma resposta diferente. E aí isso foi passando, você foi se interessando por várias coisas diferentes, até que em um momento você descobriu a coisa. Isso aqui é a minha área, e aí você se dedica nisso, você se esforça para aprender sobre isso, você vai para a internet procurar todo o conhecimento que tem disponível sobre essa área. E essa área pode ser relacionada à música, programação, artes, em esporte, qualquer coisa. O importante é que você fica muito tempo fissurado naquilo. E você começa a ir bem nessa coisa, começa a aprender rápido, alcança um nível até que satisfatório, e aí essa coisa ela deixa de ser um desafio, você começa a ter aquele sentimento de já entendi, peguei o jeito. Só que essa sensação traz junto um sentimento de tédio com relação a essa coisa. Só que você não está a fim de desistir dessa atividade. Você já investiu muito tempo, muita energia, às vezes até muito dinheiro, mas esse sentimento de tédio, ele persiste até que você encontra uma outra área totalmente diferente dessa, e aí você sente de novo aquela empolgação, aquele sentimento de agora eu encontrei a coisa. Essa é a minha coisa. E aí você começa a investir tempo, a investir energia, investir recursos nisso, atinge um determinado nível, deixa de ser um desafio, e aí isso te deixa entediado de novo. E eu nem estou falando aqui de burnout do hobby. Às vezes você está até levando essa atividade de maneira muito saudável, só que você se sente entediado com ela depois de um certo momento. E esse padrão vai se repetindo de novo, e de novo, e de novo, com as mais diversas áreas, até que você tenha a sensação de estar perdido, ou de ser uma pessoa que não tem foco. Mas se você se identificou com isso, eu quero te dizer que talvez você não esteja perdido. Talvez você seja só uma pessoa multipotencial. Mas antes da gente falar disso, deixa eu pegar um chá. Prazer, eu sou o J. Primo, sou professor de matemática, mas também sou fotógrafo de esportes, mas também estou fazendo licenciatura em História, mas também sou professor de xadrez, mas também sou atleta de tênis de mesa, e eu sempre fiz esse monte de coisa, mas eu cresci numa época em que a galera fazia teste vocacional, ou seja, para ter sucesso, você tinha que encontrar a sua vocação única e passar o resto da vida perseguindo isso. E, logicamente, a pessoa que tinha muitos interesses, ela só não se encaixava nesse padrão. E isso acontece porque na nossa sociedade a gente tem uma espécie de culto à especialização. Sabe, a gente idolatra, a gente segue no Instagram aquela pessoa que ela é referência na área dela. É a melhor de todas. Quando se fala em determinado assunto, é nessa pessoa que a gente lembra e é ela que a gente quer ser dentro da nossa área. É como se a gente passasse uma mensagem quase que implícita, mas que ela é muito bem entendida de que você tem que escolher. Escolhe uma coisa e segue nisso. Só que nem sempre a nossa sociedade foi assim. Na época da Renascença, por exemplo, existiam os polímatas. Polímata é uma palavra do grego que significa aquele que aprendeu muito. E nessa sociedade, as pessoas que eram boas em várias áreas, elas eram muito bem vistas,
como, por exemplo, o Leonardo da Vinci. O cara simplesmente era muito bom tanto nas ciências quanto nas artes. E isso era visto como uma coisa genial. Só que hoje, a gente, enquanto sociedade, olha para uma criança e fala assim, ah, que bonitinho, mas não dá para ser psicólogo e fazer instrumentos musicais. E a gente simplesmente não ouve falar sobre pessoas como o Dr. Bob Childs. The notion of the narrowly focused life is highly romanticized in our culture. It's this idea of destiny or the one true calling. The idea that we each have one great thing we are meant to do during our time on this earth, and you need to figure out what that thing is and devote your life to it. But what if you're someone who isn't wired this way? What if there are a lot of different subjects that you're curious about and many different things you want to do? Well, there is no room for someone like you in this framework. And so you might feel alone. You might feel like you don't have a purpose. You might feel like there's something wrong with you. E eu ainda estou estudando sobre o assunto, mas basicamente uma pessoa multipotencial é uma pessoa que tem múltiplos interesses e paixões criativas. Só que mais importante, talvez, do que entender o conceito de multipotencialidade é que ela apresenta na palestra o argumento de que as pessoas multipotenciais elas têm 3 habilidades. Ela chamou de 3 superpoderes. Se liga só. A primeira habilidade, ou o primeiro superpoder das pessoas multipotenciais é o aprendizado rápido. O único jeito de ser bom numa coisa é ser ruim primeiro. O único jeito de alcançar proficiência no assunto é sendo um iniciante primeiro. E a pessoa multipotencial ela já esteve nesse lugar de iniciante muitas vezes. Então ela sabe muito bem como se comportar nesse lugar de iniciante. Eu, por exemplo, na graduação em História, por já ter feito outra graduação, eu, mesmo sendo um iniciante nessa área, eu consigo diferenciar quando é só um exemplo que o professor está dando para contextualizar ou quando é uma coisa que realmente é importante, é um conceito que eu preciso saber. E também por já estar familiarizado com esse lugar de iniciante, a pessoa multipotencial ela sabe bastante até sobre ela mesma, sobre a forma como ela aprende, sobre quais recursos que funcionam melhor para elas, qual que funciona para os outros, mas que para ela não funciona. E isso tudo acelera o aprendizado da pessoa multipotencial. E sem contar que os conhecimentos que você tem das outras áreas, eles são transferíveis para essa nova atividade que você está tentando aprender. Então você nunca começa do zero em nada, e isso acelera muito o aprendizado. O segundo superpoder das pessoas multipotenciais é a síntese de ideias, ou seja, a capacidade de relacionar conceitos ou ideias ou áreas que aparentemente são desconexos. E a gente sabe que a inovação ela nasce nessas interseções. Por exemplo, quando a gente relaciona uma área da criatividade ou da arte, como o design, e uma área da programação, que é dita mais de exatas, e a gente mistura essas duas áreas, surge uma área nova, como, por exemplo, o design de experiência do usuário, que é muito falado hoje na criação de sites ou na criação de aplicativos. E, segundo a Emily Wapnick, as pessoas multipotenciais ela têm acesso a várias áreas cruzadas de conhecimento e elas têm uma facilidade de combinar 2 ou mais campos para fazer surgir algo totalmente novo. E a terceira habilidade que as pessoas multipotenciais têm é a adaptabilidade. Dependendo do lugar em que você está ou da atividade que você quer fazer bem, você tem que desempenhar papéis diferentes. Por exemplo, na graduação em História, eu tenho que assumir um papel de pesquisador. Eu tenho que descobrir quem são as referências na área que eu quero estudar, ler os artigos dele, ver quais são os conceitos que eles propõem, ver por que as coisas funcionam da maneira como funcionam. Tudo isso porque eu sou um pesquisador tentando aprender melhor sobre um assunto. Agora, quando eu estou como atleta numa competição de tênis de mesa, eu não preciso saber quem são as referências de um determinado estilo de jogo ou quais são as especificações técnicas do material do meu adversário. Eu tenho que saber
quem é o meu adversário, como ele joga e como eu vou fazer para tentar ganhar dele. Tenho que descobrir se ele é muito melhor do que eu, para não deixar ele ditar o ritmo do jogo, ou se ele é tão iniciante quanto eu, e aí eu posso deixar o jogo seguir normal e ir me adaptando. O importante é que a postura de um atleta numa competição é muito diferente da postura de um pesquisador que está no início da vida acadêmica. E a multipotencialidade ela tem essa característica, essa habilidade de se adaptar para atender melhor as necessidades da situação. Cara, de coração, se você sente que você é um especialista, que você já encontrou sua vocação e que você quer perseguir isso a sua vida toda, se especializa nisso. Eu tenho certeza que é desse jeito que você vai fazer muito melhor o seu trabalho. Mas agora, se você se identificou como uma pessoa multipotencial, a mensagem desse vídeo é clara. Não fica se sentindo perdido ou sem foco. Abraça essas suas paixões, segue essa sua curiosidade e tenha certeza que tem lugar no mundo para a gente também. É isso, deixa o like, considera se inscrever aqui nesse canal. A gente se vê no próximo vídeo.